meus queridos e queridas. Estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kika Malk. Antes de mais nada, vamos agradecer aqui Júnior Lobo, Cláudia Laranjeira pela colaboração. Se não fosse eles, isso aqui não tinha como acontecer. E hoje a gente vai aqui conversar com um cara sensacional, gente. Ele sabe muito, ele é extremamente estudioso. Eu conheço há pouco tempo, mas assim, eu fico admirada pelo que eu aprendo e aprendo muito com ele. Espero que vocês também aprendam alguma coisa. Rafael Oliveira, obrigada por estar aqui. Gente, eu sei que é difícil, ele não gosta de falar dele, mas a gente vai tentar conversar aqui sobre temas e espero que vocês curtam. Aproveitem esse momento para compartilhar esse link, se inscrever no canal, acionar o sininho. Isso é muito importante, gente, porque só assim vocês podem estar ajudando e contribuindo, né, para a distribuição, para a divulgação do Evangelho. Então é isso que a gente espera, que corações sejam alcançados. Rafael, é um prazer estar com você aqui. Rafael é adventista do sétimo dia, é o único adventista do sétimo dia da família, assim como eu, que eu já estou sabendo. E eu queria, Rafael, que você rapidamente se apresentasse. Rafael é oficial da Marinha. Rapidamente, faça uma apresentação. Primeiramente aqui agradecer, né, por você ter me chamado. Como você mesmo disse, eu sou uma pessoa bastante tímida, né? Mas eu espero que, independente disso, que a gente consiga aqui conversar, falar coisas aqui que são muito importantes. Eu sou o Rafael, acho que a coisa mais importante que eu gosto de falar de mim é que eu sou casado com a Daniela, com a minha esposa que eu amo muito, tenho 2 filhos, o Davi e o Isaac, e como você disse, é minha profissão, sou oficial da Marinha, sou adventista, sou o único da família, e eu gosto de estudar a palavra de Deus, gosto de dizer que eu sou uma ovelha que é curiosa para querer saber tanto quanto o próprio pastor sabe, então eu me dedico a fazer isso, né, por minha própria conta. Tanto quanto, ou até mais, eu diria, sabia? Gente, eu vou contar uma coisa, eu não sei se eu viajei, mas acho que a gente tem um PG junto. Para quem não sabe, o PG é um pequeno grupo onde a gente se reúne para estudar a Bíblia. A gente discute qual vai ser o tema. E um dia eu peguei o Rafael, nem sei se ele sabe disso, mas eu acho que você estava lendo a Bíblia em hebraico. Era isso? Você estava lendo a Bíblia em outra língua ali, era o quê? A gente consulta algumas coisas, ainda não que eu saiba falar. Eu gosto muito de estudar línguas, né? Acho que desde pequeno eu aprendi algumas línguas por conta própria, assim, né? Mas pela curiosidade também. E quando tem esses temas controversos, assim, na Bíblia, né? Eu acho que a melhor coisa é a gente ir no original. Então, a gente estava naquele momento numa discussão sobre um tema assim, um pouco mais complicado, que tem algumas denominações que pensam de um jeito e a Igreja Adventista pensa de outro. E aí o desempate é sempre bom a gente ir no original. Buscar a essência daquela palavra, como ela foi empregada. E ali eu acredito que a gente sempre consegue chegar no real sentido da passagem, para poder tirar a prova real de se a gente realmente está crendo numa coisa que é próxima do que foi escrito no original ou se é uma interpretação por conta de contextos ou de pretextos, né, que possam ser utilizados para deturpar a palavra de Deus. E uma curiosidade aqui, você falou algumas línguas, você fala quantas línguas? Não, falar mesmo assim. Entende, fluente inglês e espanhol, mas também me arrisco ali a estudar um francês, japonês e algumas outras. Japonês é difícil, né, não? Mais ou menos. Isso surgiu de você na infância, essa coisa com línguas? Eu sempre, como eu disse, eu sou bastante curioso, então... Estudioso. A curiosidade leva ao estudo. Eu estudo com a finalidade de matar a curiosidade, né? Isso aí. Então, assim, realmente é uma coisa que eu nunca gostei de depender de alguém... do conhecimento de alguém sem querer buscar aquele conhecimento. Não só buscar o conhecimento da pessoa, mas buscar onde que ela obtém aquele conhecimento. Então, sempre buscar a fonte direto no livro. E nessa, assim, eu sempre busquei aprender línguas novas, porque isso, muitas vezes, a fonte está em outra língua, né? Então,
sem querer falar muito de você, mas a Daniela e vocês se conheceram aonde? Bom, eu fui para a igreja não pela primeira vez, mas eu fui definitivamente para a igreja no ano de 2002, porque eu conheci a minha esposa no final desse ano, numa excursão do coral da Igreja Central do Rio de Janeiro, que ela foi para Angra dos Reis. Na época, eu estava no internato da Marinha, era o meu primeiro ano na Marinha. E aí eu tinha uma amiga chamada Ana Paula, que foi essa amiga que me guiou para o batismo e tudo, né? E eu fui para encontrar essa minha amiga, uma amiga de infância, e quando eu encontrei ela no grupo do coral, tava lá a Daniela. E basicamente, na primeira vez que eu vi a minha esposa, eu já me apaixonei por ela. Mas que assim, lindo. realmente só virou a gente só realmente teve um relacionamento já há 8 anos atrás, né? Foi aquela coisa de adolescente e tudo, mas eu fui definitivamente para a igreja ali com aquela, entre aspas, né? Aquela segunda intenção santa ali de estar mais perto dela, de conhecer ela e tudo, e acabei ficando, fazendo um grupo de amigos, e isso levou a batismo, levou a ter muitos amigos dentro da igreja. Então a intenção não era nem muito amizade, você já tinha aquele foco. Sim, eu já tinha aquele foco. Já tinha aquele foco de tê-la como sua esposa. Sim. E Deus te deu essa bênção. Realmente isso só foi acontecer muitos anos depois. Mas legal. E qual o tema que você mais gosta de dissertar sobre a Bíblia? Essa pergunta ela é bem interessante, porque assim, a maneira como eu enxergo a Bíblia, eu não consigo enxergar a Bíblia dividida em diversos temas. A Bíblia, para mim, é uma coisa só. É uma unidade só. A Bíblia, antes de mais nada, ela tem um centro em Jesus, mas isso a gente não pode nunca falar da boca para fora. Eu realmente, a maneira como eu estudo, né, e eu estudo lá em casa com a minha esposa, ou até mesmo no pequeno grupo, eu sempre busco, antes de mais nada, em cada página da Bíblia, encontrar Jesus. Então, a gente só consegue ter o verdadeiro sentido do que está sendo ensinado ali quando a gente encontra Jesus, né? Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando a gente vai lá na Bíblia e a gente vê no livro de Gênesis, logo de cara, quando tem lá o pecado, ele entra no mundo, Deus ele coloca uma inimizade entre a mulher e a serpente e a descendência da mulher, né? A descendência da serpente e o descendente da mulher. Então ali você já acha Jesus. Quando você vai, por exemplo, para o tema do dilúvio, que se fala que a humanidade está toda caída, mas somente um homem, que é Noé, foi achado graça. Então você já pensa, ele é um tipo de Cristo. Que por causa dele, Deus não destruiu o mundo completamente, mas deu um tempo de graça para que as pessoas se salvassem. E por aí vai, né? O filho da promessa de Abraão. Ou, por exemplo, Sansão, que a própria Bíblia diz que ele salvou mais gente depois da sua morte do que na sua vida. Então, a Bíblia ela sempre dá pistas para a gente de que Jesus é o centro, mesmo do Velho Testamento. E aí, a partir do Novo Testamento, segue. Então, Jesus é o tema único da Bíblia. Só que aí, dentro desse tema, existem subtemas que apontam para Jesus, que eu gosto muito. Que, por exemplo, é o caso do santuário. A doutrina do santuário, ela é toda apontando para Jesus. Então, é como se a Bíblia dissesse para a gente, Jesus é o centro. Mas se você está com dificuldade de enxergar Jesus, eu coloco aqui diversos subtemas apontando para ele, e é só você pegar qualquer um desses caminhos que você vai chegar nele. E o que a vida, né, e os ensinamentos de Jesus revelam sobre o caráter de Deus dentro da Bíblia? Bom, Jesus o amor de Cristo por nós é uma coisa realmente incalculável. Na nossa compreensão assim deturpada, né? É incompreensível você pensar que alguém que é Deus, alguém que tem todo o poder para simplesmente aniquilar o mal, não se compara o tamanho do poder de Deus com o tamanho do poder das forças do mal. Mas ainda assim ele se desfaz desse poder para simplesmente vencer o mal com aquilo que ele tem dentro do coração dele. Então, isso é uma coisa que
isso é uma coisa que a gente tem que refletir sobre isso na nossa vida toda. E a gente pensar nisso não diz só a respeito de Jesus, mas diz a respeito de Deus Pai. Eu fico, às vezes, olhando para o meu filho, eu fico pensando, caramba, como seria... Eu não consigo nem terminar a frase direito, eu tenho dificuldade em terminar uma frase chamada entregar meu filho. Isso é uma coisa que é incompreensível para mim, mas ao mesmo tempo que é incompreensível, é aquele momento onde eu tento me colocar no lugar de Deus, não consigo, eu simplesmente me ajoelho diante dele e agradeço por ele ter feito. Porque o meu coração pecaminoso e egoísta não me deixaria fazer. Graças a Deus que a gente tem um Deus que ama a gente. Então, Jesus aponta para Deus e para o caráter dele dessa forma. É complicado, né? A gente pega, às vezes, alguns personagens bíblicos e você sabe que eu tô engatinhando, né? Não, você já sabe bastante. E a gente vê, assim, Abraão, né? Aquela missão que Deus falou para ele, vai lá e bota teu filho lá e mata teu filho. É difícil, né? O que você tá falando. Será que a gente teria coragem de fazer isso? É porque ele era tão confiante, ele tinha certeza, eu penso ali, ele tinha certeza que mesmo que o filho dele morresse, Deus seria capaz de ressuscitar ele. O que passou? O que você acha que passou pela cabeça ali naquele momento de Abraão? Não é à toa que ele é chamado de pai da fé, né? A fé dele era gigantesca. A fé dele era gigantesca. É uma coisa assim que a gente vê quando ele está subindo, né? E Isaac está indo com ele, e Isaac pergunta, né? Pai, mas cadê o cordeiro? E ele falava, Deus proverá. Uhum. Então, realmente também é um fato a se meditar muito, né? Sobre essa fé de Abraão. Eu sempre fico pensando nisso, né? Por que ele disse que Deus proverá? Se o próprio Deus falou que ele iria sacrificar o filho dele. E aí me vem assim uma conclusão de que era ele fé pensa assim, mesmo, era fé mesmo, porque às vezes eu acho que eu já pensei assim, acho que ele falou só pro filho dele, né, ficar tranquilinho, para ele não falar, é você, né? Você pensa que ele já sabia que não, eu penso que Deus, ele tem a real compreensão de que apesar do filho ser dele, aquele filho é mais de Deus era do primeiramente que dele. de Deus. Então, isso é uma coisa para todo mundo que é pai, né? É uma coisa difícil de pensar. O meu filho, ele é mais de Deus do que meu. E isso aumenta mais ainda a minha responsabilidade de ter que educar ele nos caminhos de Deus. Porque ele é meu, sim. Na genética, na carne. Mas espiritualmente ele foi presenteado a mim, confiado a mim. Então acredito que é esse sentido que Abraão fala ali, que Deus proverá, porque na verdade realmente aquele filho foi provido por Deus, é um filho fruto de um milagre, eles já não podiam mais ter, então eu acredito que é nesse sentido. Ainda tinha todo esse contexto, né? Ele demorou tanto para ter aquilo que ele queria, né? Foi um milagre, né? É muita coisa. E vem cá, como seguir Jesus transforma, assim, a maneira da gente viver hoje, na prática? Basicamente, Jesus é um contraste muito grande, né? A nossa vida prática ela é toda permeada de egoísmo, de tudo ser centrado no eu. Quando a gente olha cada ação de Jesus, nada em Jesus era centrado na sua satisfação pessoal. Eu acredito que a gente olha assim, a nossa vida toda, o pecado hoje em dia ele é um estilo de vida, né? A gente tem um estilo de vida de pecar e a Bíblia está escrito que o amor de Cristo nos constrange. Uhum. E eu gosto de pensar que é como se a gente estivesse pecando e a gente olhasse para o lado e a gente visse ali Jesus ensanguentado na cruz e a gente pensasse, caramba, ele está morrendo pelo meu pecado enquanto eu estou aqui pecando. De modo que essa culpa não me alcance, não me mate. É uma questão vergonhosa, né? Isso deveria fazer a gente sentir vergonha. Então, eu acredito que para os dias de hoje a gente deveria sempre lembrar disso. Uhum. A gente deveria ter na nossa mente isso. Né? Como tinha no Velho Testamento, lá no santuário, continuamente um cordeiro sendo sacrificado. Já é uma imagem muito impactante você levar aquele cordeiro inocente e você ver alguém ali, um funcionário ali do templo imolando o cordeiro
E você pensar, cara, ele é inocente. Agora imagina um Deus puro, amoroso, ali derramando o seu sangue ali. Porque cada vez que a gente peca, é como se uma gota desse sangue ainda continuasse caindo para nos purificar. E aí você está falando aí de como a gente é egoísta mesmo. E o que Jesus ensina pra gente. Eu estou lembrando até da lição da semana passada, né, que fala que antes dele ir para a cruz, a preocupação dele era, né, chamar os discípulos e para eles não se desunirem, né, para que a unidade fosse mantida. Ele está o tempo todo preocupado com o próximo. Ele sabia que ele estava ali à beira do sofrimento, né, que ele ia carregar o pecado de todo mundo, mas a preocupação dele era com o próximo, e a gente faz muito isso quando a gente faz nossas orações, né? A gente tem um problema, a primeira coisa que a gente faz, me tira desse problema, me salva desse problema. E aí a gente ouve muito que a gente tem que orar pelo outro, entender o problema do outro, né? Ter empatia e a gente, por isso que a gente aprende muito sobre a oração intercessória também, né? A oração é mais uma maneira da gente... Todos nós temos problemas, né? Mas é mais uma maneira da gente se desconectar um pouco do nosso problema pensando no problema do próximo. E assim como a gente está fazendo isso, tem outros também que têm os seus problemas e estão orando por nós. Isso é muito bom para quem acha que não precisa fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. A gente sempre precisa, né? Igreja, na sua essência, né, do grego é eclesia, reunião de pessoas. Então, assim, não dá para ser uma igreja solitária, de você sozinho. Você tem que fazer parte de um grupo e esse grupo se ajuda, e principalmente o coração. Para você, agora mudando um pouquinho de tema, qual é o objetivo das profecias bíblicas e o tempo do fim? Bom, a profecia, ela serve para nos orientar, né? Então, antes de mais nada, a profecia... Tem muita gente que lê o livro de Apocalipse, fica assustado. A profecia nada mais é do que uma maneira, uma das ferramentas que Deus tem para nos revelar coisas, para mostrar que, apesar da gente ver o mal, da gente ver o caos, apesar da gente ver o pecado, Ele está no controle, Ele conhece o fim desde o princípio. Então, antes de mais nada, o fato de existir profecia serve para nos tranquilizar de que Deus está no controle, e se a gente se entregar a Ele, Ele vai nos levar até o destino final. E o destino final todo mundo conhece. Se alguém está com algum problema de fé e não está encontrando consolo na Bíblia, basta ir para o último capítulo da Bíblia. Lê lá o livro de Apocalipse e vê lá, né, a nova terra e todas as pessoas vivendo lá em torno de Cristo e o mal já não mais existindo, e o tempo do fim aponta para isso. Então, aí como é que você faz com aquela pessoa que diz que acredita em Jesus, mas que não acredita que ele vai voltar? Então, teoricamente, essa pessoa, se fosse ler Apocalipse, ela não ia acreditar naquilo, né? Bom, se ela acredita em Jesus, ela já é uma beneficiária de um grande milagre que aconteceu. Porque se Jesus fosse simplesmente um influenciador qualquer de sua época, eu acredito que dificilmente o seu nome teria chegado até nós 2000 anos depois. Se o nome de Jesus chegou aqui e se mantém forte, a ponto da gente poder dizer que ainda que a história dure mais 2000 anos, o nome dele permanecerá, isso significa que algo extraordinário aconteceu nos tempos em que ele andou por aqui. E esse sinal extraordinário, inclusive comprovado por documentos extra-bíblicos, é o fato da sua ressurreição. Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. Isso é um fato. E se é um fato, por que eu não deveria confiar nas promessas dele, já que ele venceu a morte? Eu acredito que eu poderia falar para essa pessoa que, se ela acredita em um milagre, é mais fácil ela acreditar, inclusive, na promessa de quem fez esse milagre. Então, uma pessoa que acredita em Jesus, certamente ela deve acreditar em tudo que ele disse, inclusive na sua promessa de que ele retornaria. Aí veio uma coisa na minha cabeça agora, que eu fui espírita, ele sabe, eu era kardecista. Aliás, eu não sei o que você era antes de ser adventista. Bom, a minha família era um pouco de tudo, né?
Na minha família, eu tinha... Bom, tem minha mãe, que ela sempre foi ligada com o espiritismo, né? Mas o espiritismo, realmente aquele espiritismo, não só o kardecismo, mas até a parte da Umbanda. Eu tive uma tia, que era irmã da minha avó, que inclusive era mãe de santo, tinha seu terreiro e tudo, né? Da parte do meu padrasto também, tinha pessoas ligadas com isso. Tinham pessoas na minha família que era aquele catolicismo do brasileiro, né? Aquele catolicismo cultural. Que o cara é católico, mas não segue, não faz nada. Que se chama de católico não praticante. Esse nome não existe. É um católico cultural. Eu tinha minha avó que era uma católica muito fervorosa, mas no final, dentro da minha família, independente da pessoa ser espírita ou ser católica, parecia que essa pegada do sobrenatural era muito forte lá em casa. Isso até me ajudou a entender que não existe uma diferença tão prática dentro desse católico cultural e do espírita. E até do espírita cultural. Na verdade, o brasileiro, dentro de uma maneira geral, ele é muito dessa coisa de ligado no sobrenatural. E eu cresci muito nesse meio, né? Então teve uma parte da tua vida que você acreditava. Sim, completamente. A gente nasce num lar desse, a gente criança, a gente ouve coisas e a gente tem contato com coisas que fazem a gente ter certeza de que o sobrenatural existe. Mas o problema é que quem ensina que o sobrenatural existe não é a Bíblia, né? É um outro poder que não é bíblico e que te mostra o sobrenatural de modo a te prender pelo que você vê. Então, eu cresci no meio dessa coisa, né? Dessa atividade, dessas crenças e de tudo isso. E quando você teve esse contato com a Bíblia, quando é que você virou a chave assim, cara? Porque comigo aconteceu isso. Eu falei, gente, como eu fui enganada? Porque eu defendia. Eu defendia até porque, por exemplo, né, quem me conhece sabe, eu fiquei viúva cedo e eu vi o meu marido ali na minha frente. E alguém uma vez falou pra mim, isso é coisa do diabo. É o diabo? Eu falei, então o diabo é bom, olha. Né? Então eu defendia. E a partir do momento que eu vi ali na Bíblia, é como você falou, quem que ensina o outro lado? Não é bíblico. Né? Você acabou de falar isso. Cara, foi uma virada de chave assim que eu falei, gente, como eu fui enganada, eu me senti enganada. Você teve esse momento? Sim, eu tive, né? Eu aprendi sobre isso, mas na verdade eu aprendi sobre isso num tempo em que eu simplesmente não estava pronto para aceitar. Então, era uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Isso desde a Bíblia, né? O primeiro engano de Satanás foi uma incorporação mediúnica na serpente, né? Então, a serpente não é o diabo, mas o diabo ele se aproveitou da serpente para poder lançar uma mensagem. Pensei que você fosse falar, foi uma incorporação em mim. Eu já estava esperando aqui, não. Não, de forma alguma. Então, a gente aprende isso. Só que, assim, ver diante dos olhos é algo tão forte, real, né? Que é difícil você olhar e você do nada passar a negar o que você viu para acreditar no que está escrito. Mas a primeira vez que eu tive contato realmente foi quando eu fui para a igreja adventista, foi quando eu tive contato com esse grupo de amigos e eu fui aprendendo uma série de coisas que foram se chocando com o que era o meu estilo de vida. Mas, né, ainda muito imaturo, né? Eu tinha 16 para 17 anos naquela época. Realmente eu demorei muito tempo para aceitar. Receber a verdade, sim. Mas aceitar a verdade demorou mais tempo. Então, acho que eu acredito que você recebeu numa hora que você estava na idade de viver as maravilhas do mundo, né? Exatamente. Então, a canção do mundo chamava muito forte. Realmente eu demorei muito tempo para criar essa maturidade, para realmente... Mas você teve aquela fome de estudar? Desde dessa época ou você demorou um pouco? De forma alguma. Eu não levei a sério desde o início a mensagem. Realmente eu fui frequentar a igreja com outros objetivos, né? Ali, círculo de amizade, era a menina que eu gostava, né? Tinha os meus amigos, eu até...
tive contato com o estudo, até me aprofundei um pouco, mas eu ainda não estava pronto para ter uma mudança adequada. Isso só foi acontecer muitos anos depois, depois que eu tinha em casa, dentro dessa família toda, né, a referência de fé minha, na verdade a referência de pessoa, de bondade, sempre foi a minha avó. Minha avó era católica mesmo, né? E ela, para mim, ela sempre foi a base de sustentação de tudo da minha vida. E quando ela faleceu, que foi no final do ano de 2012 para o ano de 2013, foi quando eu me vi assim, sozinho, sem um norte, sem uma referência. E foi quando eu falei assim, o que eu faço da minha vida, né? Você tinha muito contato com a tua avó? Eu tinha muito contato, eu era muito apegado a ela. E depois que ela faleceu, eu me vi assim muito sozinho. E tua mãe? A minha mãe, eu não fui criado com a minha mãe, né? A minha mãe me teve muito nova. E quando ela me teve nova, fez um acordo com os meus avós e ela passou a minha guarda para os meus avós. Então minha mãe foi criada como mais ou menos minha irmã, né? E quando minha avó morreu, eu tinha essa referência e eu precisava buscar essa referência em outro local e eu não conseguia achar. Eu tinha tido essa experiência com a igreja adventista, mas não tinha me firmado muito e tinha saído dela meio que assim, não estava pronto, né? Então eu comecei a estudar a Bíblia por minha conta ali no ano de 2012, 2013. E eu comecei a ter contato com coisas mais profundas da Bíblia, mas por minha própria conta. E acabou que quando eu decidi buscar uma igreja com base nas coisas que eu fosse descobrindo, foi uma coisa que eu falei para mim mesmo. Deus me levou de volta para a igreja adventista, porque realmente eu não achei nenhuma outra igreja que... Você chegou a buscar? Sim, eu busquei. E em todas que eu fui tendo contato, eu fui vendo que elas elas não tinham... tinham pouca ou até nenhuma correlação com aquilo que dizia a Bíblia, né? Então, eu cheguei na igreja adventista fazendo um caminho por conta própria, mas eu também cheguei na igreja adventista quando Deus apresentou ela para mim no passado. Então foi como se Deus tivesse me dado 2 oportunidades. E eu tô aqui. Isso aí eu acho isso assim, a gente vê muito. Eu acho que a gente já gravou aqui 41 episódios e das histórias que eu ouvi aqui, a gente ouviu aqui, eu não sei se você já ouviu, muitos que foram buscar uma religião porque não estavam satisfeitos e decidiam estudar por conta própria, acabavam descobrindo sozinhos a guarda do sábado. E aí vai procurar a igreja que guarda o sábado. Às vezes é um detalhe e vai cair na igreja adventista. Eu acho assim, eu nunca fui em igreja nenhuma. Eu acho que eu fui até Foi tarde, mas me levaram direto para essa igreja. E eu fico assim, é a Bíblia. Eu acho que acima de tudo é a Bíblia, não é nem a igreja, é a Bíblia. Então a gente tem que seguir o que está ali na Bíblia. E com relação ao tema lei, graça e salvação, o que você tem para falar sobre esse tema? Bom, esse tema é muito mal compreendido. Isso em todas as igrejas. Uma coisa que é engraçada assim, é que as pessoas falam que a lei ela é oposta à graça. Porque a lei são obras e a graça não são obras. Tem muita gente que fala isso, né? E um ponto que é interessante por exemplo, quando a gente olha os 10 mandamentos. A gente olha os 10 mandamentos e a gente vê assim. Primeiro mandamento, né? Não terá outros deuses. Ou seja, você já viu começando com a palavra não. Uhum. O segundo mandamento, não farás imagens. Uhum. Começa com a palavra não. Terceiro mandamento, não tomarás o nome. Começa com a palavra não. Aí você tem não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Ou seja, é tudo não. Os que não começam com não é qual? Honrar seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe, isso que eu ia falar. E lembrar do sábado. Ou seja,
Não tem obra. É tudo não. E o que não é não é honrar. E o outro é lembrar. Por que as pessoas falam de obra? Lei não é obra. Muito pelo contrário. É não fazer. Se é não fazer, ela dialoga com a graça. Que a graça também é não fazer. O que é a graça, né? A graça, de uma maneira prática, é você pensar assim: bom, eu sou salvo pelo sangue de Cristo, certo? Só que aí você pensa, o sangue de Cristo, aí você pensa que é uma coisa simbólica? Não, não é simbólico. Quando Cristo ele derramou o sangue lá na cruz, coisas começaram a acontecer. Quando o sangue dele se verteu ali, ninguém pregou pro soldado romano que estava no pé da cruz. Mas ele olhou e falou, aquele ali é filho de Deus. Quando o sangue estava ali descendo na madeira, ninguém ali estava preocupado onde Jesus seria sepultado, mas já tinha alguém providenciando. Quando o sangue ele toca no chão, ninguém foi lá destruir o santuário. A terra tremeu e o véu se rasgou sozinho. Quando o sangue ele entrou embaixo da terra, o morto ressuscitou. Ou seja, o sangue de Cristo, ele trabalha. Então, quando você tem a noção de que a lei, ela não é obra, mas ela é um não fazer, você entende que ela tem que se comunicar com a graça, né? E aí você fala da salvação. Basicamente, como é que a lei, ela se comunica com isso tudo? A lei, ela é aquele referencial que você precisa ter para você saber, olha, se eu estou passando dessa linha, eu estou trilhando um caminho que eu não vou ser salvo. Então a lei ela te aponta o que você o caminho que você está trilhando para se perder, para te dizer, olha, não passa dessa linha, volta para cá. Então a lei ela é como se fosse um delimitador do seu caminho, para que você o tempo todo caminhe sobre a graça. Então não estamos falando de obra, nem quando a gente fala de verdade da lei. E tem religiões que falam sem a não é sem a graça, sem a caridade não há salvação. Ou seja, se você for caridoso, você está salvo. Isso, o espiritismo é muito bom nisso, né? O catolicismo também. As pessoas acham que fazer boas obras, fala assim, pô, uma pessoa que faz tanta obra boa, né? Mas eu conheço grupos, não que eu conheço, que eu frequente, mas eu tenho um conhecimento de grupos até de chamados luciferianos que fazem caridade. Então, a boa obra, ela não é um referencial para se salvar ou não. Ela pode ser um sinal de uma pessoa salva querendo fazer parte da obra de Deus. Mas primeiro vem a salvação e depois vem a obra. Vem cá, de acordo com as profecias, quando você estava lá estudando, o que te chocou mais? Você falou, gente, isso aqui porque é histórico, né? O que você viu ali, gente, aconteceu. O que te chocou mais? Que tem coisas impressionantes. É difícil, é muita coisa. Tem coisas que são muito exatas, Kika. Muito exatas. São coisas assim... que realmente a gente lendo a profecia e vendo como que ela se conecta... Vem cumprindo e ela vem... E ela vem sendo cumprida, a gente vê claramente que é um Espírito Santo que escreveu isso tudo, né? Então, tem muita coisa, né? Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vê dentro de uma visão historicista, né? As 7 igrejas representando realmente o período, os vários períodos da Igreja de Deus, desde os dias lá de João, escrevendo o livro de Apocalipse até os dias de hoje. São os sinais do tempo do fim apontados por Cristo em Mateus 24, falando como é que estaria o mundo quando chegasse o tempo da vinda dele. São as profecias de Daniel, vários eventos exatos que se cumpriram ao longo da história e que mostram que a gente está dentro de uma linha do tempo que ela aponta com exatidão o tempo do fim. A própria profecia das 2.300 tardes e manhãs que aponta para o ano de 1844 e uma série de outras coisas que acontecem a partir daí que mostram que a gente realmente está no fim dos tempos. É uma coisa que
Independente de a pessoa ter conhecimento bíblico ou não, ela olha para esse mundo e ela vê, a gente está no tempo do fim. E quando a gente mapeia quando que essa coisa se acelerou e começou, a gente vê a Bíblia apontando para um momento específico. Então são muitas coisas na Bíblia que realmente me deixam impressionados. E a gente está no tempo do fim. Mas esse fim ainda, no teu ponto de vista, vai demorar, né? Não faço ideia. Isso aí só Deus que sabe. Uma vez eu ouvi você falou que pelo que está nas escrituras vai ser tão ruim, tão pesado o tempo do fim, que você ainda não está sentindo isso. Então você acha que por conta disso a gente vai esperar ainda muito tempo? Ou você acha que a tecnologia, a mídia está ajudando a propagação do evangelho de forma assim rápida? Lógico, isso é fato, né? Mas assim, você acha que isso pode acontecer? Bom... amanhã? Olha, tem duas coisas aparentemente antagônicas aqui. A primeira é a questão, quando a Bíblia fala breve virá, né? A gente até vê lá em Apocalipse 1, né? As coisas que em breve vão acontecer. Na visão do judeu, ele entende que se ele vir o início dos acontecimentos, ainda que o final dure milhares de anos para acontecer, é como se ele visse acontecendo. Então, por exemplo, para as pessoas que foram o alvo imediato daquelas cartas de Apocalipse, elas recebendo a carta e elas vendo os primeiros momentos, ele certamente diria, já vi a profecia se cumprindo. Então, esse ponto, ele é muito interessante a gente entender a cabeça do judeu sobre o que ele entende por acontecimento. Ele vê o início e não o final. Então, realmente, muitas das coisas do livro de Apocalipse começaram a acontecer nos dias de João, mas não necessariamente eles iriam terminar, eles iriam ver o fim daqueles acontecimentos. Então, nós estamos no meio de uma série de acontecimentos proféticos. A gente consegue olhar aquilo ali e identificar coisas no passado, a gente consegue identificar coisas no presente, e pode ser que a gente consiga ver dentro do nosso ciclo de vida as coisas que faltam. Jesus, ele fala que o tempo da parte ruim, ele seria abreviado, porque senão ninguém resistiria. Ele fala isso? Ele fala isso. Então, assim, quando chegar a parte ruim, será certamente um tempo abreviado, para que aqueles que viverão, eles consigam suportar. Mas ainda assim, Apocalipse 14 diz que no meio disso tudo, os bem-aventurados são os mortos. Ou seja, quem se mantiver vivo vai ver o show do tempo do fim, mas o ingresso vai ser muito caro. Vai ser uma coisa muito difícil de suportar. Né? À toa que é chamado de grande tribulação. Uau, gente. Agora... E ó, tem telefone aí, Cristão Anônimo. Cristão Anônimo, pode falar. Fala, pessoal que acompanha o Podgote com Kika Malk. Tudo bem com vocês? Kika, tem uma pergunta para o nosso convidado. Rafael, ser o único adventista de família faz você sentir ter um grau de responsabilidade maior? Conta aí para nós. Valeu, Kika, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Valeu. Grande pergunta. Essa pergunta é bastante interessante e talvez a minha resposta seja um pouquinho polêmica. Quando eu converso isso com a minha esposa, né, muitas vezes as pessoas falam sobre isso, eu gosto de falar uma coisa que é a seguinte: eu não sou Jesus para salvar ninguém. Eu não sou o Espírito Santo para convencer ninguém. E eu não sou Deus para ser o todo-poderoso da vida de ninguém. Eu sou simplesmente uma pessoa chamada para entender sobre a palavra de Deus e pregar aos corações que estiverem abertos. Gostei da resposta. Eu acho que eu senti isso em mim. É exatamente isso. É como se você não pudesse fazer mais do que aquele mínimo, né? Que é falar para quem está com o coração aberto. É triste, mas... É o que a gente foi chamado para isso, né? Assim, todas as vidas são importantes para Deus. Mas aquela coisa que a gente estava falando lá atrás, do egoísmo, a gente quer o quê? A gente quer, no fundo do coração, que os nossos mais próximos estejam lá com a gente.
Olha, eu já tive a oportunidade de perder alguns familiares que realmente espiritualmente não estavam no caminho adequado, como a palavra de Deus diz. E realmente já tive muita angústia em relação a isso, mas quando eu lembro que o Deus que vai julgar as pessoas é maravilhoso, é misericordioso e é bondoso, mais uma vez eu me ajoelho diante dele e falo, graças a Deus que é o Senhor que julga, é o Senhor que salva, e não sou eu e não é a minha cabeça. E justamente por isso que a gente não deve julgar ninguém. Ele que conhece o coração de cada um, né? Exatamente. E graças a Deus que ele é um bom Deus. E que tipo de questionamento você faz para uma pessoa que é incrédula? Então, que é contra o que você acredita? Que tipo de questionamento você faz para essa pessoa? Onde é que você encontra algum lugar ali na Bíblia, sei lá, de repente, que deixa ela com a pulguinha atrás da orelha, com uma curiosidade? Bom, se a pessoa ela alega que a crença dela é oriunda da Bíblia, né? Realmente são 2 pontos para abordar, né? Um é a pessoa que não acredita na Bíblia. Uhum. Essa pessoa que não acredita na Bíblia realmente tem um tipo de abordagem. E a pessoa que diz que acredita na Bíblia e que a crença dela, ela realmente é oriunda da Bíblia, ela tem uma outra abordagem. Acredito que você está perguntando desse segundo caso. Não, responde os 2. Tá, se der tempo a gente responde os 2 então. Bom, o primeiro caso, né? Se a pessoa ela acredita na Bíblia, mas realmente ela tem uma coisa diferente, um exercício que é muito interessante da gente fazer, é uma coisa que veio da minha cabeça, né? É o que eu chamo de o último dia filosófico. O que seria o último dia filosófico? Por exemplo, vou fazer um exercício aqui de um espírita. Uhum. Né? Qual seria o último dia filosófico de um espírita? Talvez eu cometa algumas imprecisões aqui, mas de uma ideia geral, o espiritismo, o espírita ele crê que todos os espíritos, através de reencarnações sucessivas, ele vai evoluindo, até atingir um plano superior, até atingir um estágio de amadurecimento, tal que ele chegue num plano super avançado, onde ele seja totalmente do bem, né? De a grosso modo é isso, né? Tanto que, de uma maneira geral, Jesus Cristo, para o espírita, seria simplesmente um espírito mais evoluído que os que estão aqui. Então, o último dia filosófico do espírita seria todos os espíritos evoluírem até chegarem num ponto, né? Da santificação, digamos assim. Santificação não é o conceito dele, mas é isso, seria né? isso. Uhum. Então, se esse é o último dia de um espírita, a gente pode também fazer o exercício da Bíblia. O que é o último dia da Bíblia? O último dia da Bíblia, para quem lê Apocalipse, a gente vê, tem um julgamento acontecendo ali em Apocalipse 20/21, existe um juízo final, existem pessoas que são jogadas num lago de fogo, existe uma aniquilação dessas pessoas, existem pessoas vivendo no céu, mas não são todas que foram criadas por Deus. Então, o último dia filosófico da Bíblia, seria um dia daqui a 20 milhões de anos, seria pessoas no céu, num estado de totalmente livres do mal, mas nem todas ali, porque algumas se perdem. Então, quando a gente projeta o último dia do Espiritismo com o último dia da Bíblia, a gente vê que tem uma discrepância filosófica. Logo, existe alguma coisa aqui no dia de hoje que está sendo pregada de maneira errônea que faz com que, quando a gente exacerbe temporalmente essa análise, ela dê um desvio muito grande. E a gente pode fazer isso com todo tipo de religião. Né? Tem o católico que diz, e algumas denominações protestantes que dizem, por exemplo, que a pessoa vai arder eternamente no inferno. E aí eu fico pensando, imagina a gente daqui a 100 milhões de anos olhando e sabendo, caramba, tem uma pessoa ardendo no inferno há 100 milhões de anos porque ela viveu 50 anos aqui e ela praticou o mal. Será que não chegaria um momento a gente ficaria triste por essa pessoa e começaria a questionar se Deus realmente é amor, deixando aquela pessoa arder por tanto tempo? Então, eu acredito que eu questionaria nesse ponto se realmente essa doutrina ela é bíblica, porque ela se difere muito de uma questão da gente pensar, olha, se a pessoa ela optou por não seguir a Deus e optou por não fazer parte, né, dessa eternidade,
Deus chegar e simplesmente cumprir a vontade dela de não deixar ela ter uma vida eterna. E simplesmente encerrar a vida dela conforme a sua vontade. Tem muita gente que, infelizmente, não vai aceitar a mensagem de Deus porque ama mais o mundo do que as coisas do céu. E se esse mundo vai acabar, essa pessoa vai preferir acabar junto com o mundo, porque o prazer e o coração dela está aqui. Às vezes nem é que uma questão de amar mais o mundo, mas tem uma convicção por uma religião X e não quer nem ouvir. Assim... Não quer nem ouvir. A questão da religião, eu já entendo que a religião, se a pessoa ela é muito apegada a uma determinada religião, a ponto dela não querer abrir mão, aí já vai ser o caso dela estar com o coração aberto a receber algum tipo de engano do inimigo no tempo do fim. Uhum. Então ele vai se utilizar disso. Então ela crendo que aquilo ali é o correto, ela vai na verdade ser levada pelo inimigo ao engano, a ponto de se rebelar contra o que é correto. Uhum. Né? Mas tem as pessoas que simplesmente rejeitam qualquer coisa a respeito de eternidade. E essa pessoa ela vai ter também, independente de quem seja, todos aqueles que rejeitarem a Jesus no tempo do fim, eles serão, né? E isso aqui é uma coisa muito importante. A gente fala de tempo do fim, mas o tempo do fim pra gente pode ser hoje. Pode acontecer com a gente de, infelizmente, não estar vivo amanhã. Então, a gente fala de tempo do fim, mas a gente tem que aceitar Cristo hoje, né? A gente não pode deixar pro dia seguinte. Tem que estar preparado hoje. Exatamente. E, assim, só para dar um desfecho rápido, né? Uma pessoa que normalmente não acredita em Bíblia, a gente tem que olhar caso a caso, né? Por exemplo, eu conheço muita gente que rejeita a Bíblia, fala que a Bíblia é história fictícia e tudo, né? Mas aí quando eu pergunto para ela se ela acredita em ET, aí a pessoa... mas não tem por que eu não acreditar, porque pode existir vida. Eu falei, mas tu tem uma fé numa possibilidade, mas eu não posso ter a minha palavra de Deus que tem um Jesus que realmente existiu, comprovado na história. Então a gente realmente tem que olhar caso a caso. Já teve algum momento na tua vida que, inconsciente ou consciente, que você quase foi levado, sei lá, a duvidar da palavra? Quase caiu, digamos assim, algum acontecimento? Sonho? Não, duvidar da palavra nunca, né? Eu acredito que... Mas de repente dentro de um sonho. Eu acredito que o inimigo ele é capaz de fazer com que a gente viva fora da conformidade da palavra, mas acreditando que a gente está vivendo a palavra. Uhum. Então não é duvidar da palavra, mas é contextualizar para algo errado, né? Então, já tiveram muitos casos na minha vida disso, né? Mas independente do momento em que isso acontece, eu acredito que se a gente mantiver uma postura vigilante, uma coisa que eu faço sempre é colocar em xeque as minhas convicções. Eu não penso que eu sou uma pessoa imutável. Então, eu tenho crenças, eu tenho convicções, eu creio em princípios, mas eu estou sempre alerta para colocar eles à prova, né? Reestudá-los, uhum. e buscar sempre novos pontos de vista para verificar se aquilo que eu acredito realmente está firme ou não. Uhum. Então, ainda que eu tenha tido momentos na minha vida em que eu vacilei, como eu tenho essa coisa de sempre estar voltando para a palavra de Deus e verificando as coisas e reestudando, eu penso que muitas vezes quando eu vacilei, chegou aquele momento onde eu sentei e parei e por mim mesmo ali, eu me rebatizei. Uhum. Como pode então, dizer assim. Já deve ter tido algum momento ali que você está dentro de um versículo ali, você tem um entendimento daquilo e depois você lê aquilo ali de novo e você, cara, entendi errado, não era isso. Totalmente. A gente tem que estar sempre alerta para estar diante de um conhecimento que a gente tem errado. A gente não pode simplesmente pegar uma coisa que a gente aprendeu. Eu acho até estranho você ter um conhecimento há 20, 30 anos sobre aquela coisa e você nunca ter atualizado ou acrescentado alguma coisa ali. A própria base da nossa igreja, a Igreja Adventista, é chamada de verdade presente. Então a nossa igreja ela já teve muitas atualizações para se tornar cada vez mais próximo da palavra de Deus.
E a gente tem que ser assim também. A gente não pode ser um cristão que fica 20, 30 anos com... A gente não pode ser um cristão que fica 20, 30 anos com aquele mesmo conhecimento daquela mesma coisa. A gente precisa sempre evoluir, sempre crescer em conhecimento. E você acredita que às vezes essa primeira vez que você... Vou dar um exemplo. Pode acontecer, eu acho. Você leu aquilo dali, mas você teve um entendimento totalmente diferente. Você acha que ali naquele momento o inimigo pode ter te cegado? O inimigo, ele está sempre tentando cegar a gente para o real conhecimento da palavra de Deus. Então, assim, cada vez que a gente lê a Bíblia, é como se alguma escama caísse dos nossos olhos. E certamente isso é possível de acontecer. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia com a máxima seriedade. A gente não pode ter o nosso conjunto de conhecimentos bíblicos totalmente baseados, por exemplo, só nos sermões que a gente assiste, ou só no que uma outra pessoa falou. A gente tem que ter o nosso momento particular, e esse nosso momento particular, ele tem que ser formado não só pela nossa leitura e ali uma questão particular, mas a gente tem que buscar o entendimento através de livros, né? Através das fontes originais, como a gente começou falando aqui. A gente tem que se cercar de coisas para sempre ser as nossas ferramentas para que a gente cada vez mais cresça no entendimento, justamente para se blindar desses enganos do inimigo. Vamos dar uma paradinha aqui para Júnior Lobo falar dos patrocinadores. Júnior Lobo falar dos patrocinadores. Opa, Kika, que conversa maravilhosa, hein? Então, os patrocinadores são eles: My Melody Soundtrack, Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço para o nosso amigo Neto Matos. Neto Matos. É isso aí. Ter esse conhecimento que você tem hoje, eu creio, como você falou, tanto quanto um pastor. Não sei. Eu acho que talvez até, dependendo do pastor, até mais, sabe? Mas assim, eu fico impressionada. Mas esse conhecimento que você tem, você acha que isso te traz paz ou te traz preocupação? Olha, só para deixar claro, o fato de eu ter algum conhecimento não significa que eu não seja uma ovelha dependente de um pastor. Claro. Dependente de uma orientação de um pastor. Isso não quer dizer absolutamente nada sobre mim. Né? O fato de ter um conhecimento e me trazer preocupação... Assim, a gente tem um senso do dever, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu, sabendo que eu estudei um pouquinho, eu acho que não posso me privar de falar, de passar um conhecimento, ou de continuar buscando aprender. E a preocupação é sempre no sentido de não decepcionar Deus diante de tudo que a gente recebeu dele. Se a gente recebe alguma coisa dele, assim como eu recebi de graça eu tenho que passar. Então a preocupação que eu tenho é de realmente não decepcionar ele e deixar passar alguma oportunidade. Você tá lá no PG, aí assim, eu vou muito sincera, eu vou pro PG muito para aprender. E eu sei que você, além de eu aprender, que eu acho que todo mundo aprende de certa forma, é o outro que fala de um jeito diferente, tem um pensamento diferente, e você acende a anteninha, será que eu nunca tinha pensado assim, mas você tem esse entendimento que você ajuda muito as pessoas a entenderem a Bíblia? Eu não consigo dizer que eu ajudo. Na verdade, antes de mais nada, eu fui ajudado. Sim, mas então, o fato de você ter esse conhecimento, você tem um conhecimento a mais, e você passar esse conhecimento, é óbvio que é o que Deus quer que a gente faça. Mas você tem tanta humildade assim para falar, não, acho que eu não ajudo, não. Você não tem conhecimento, você não consegue sentir que você ajuda as pessoas a entenderem, a se empolgarem? Não sou eu que ajudo, é o Espírito Santo. Que eu seja. Simplesmente compartilho a empolgação que eu tive quando eu aprendi aquilo. Que seja, né? É o Espírito Santo que ajuda. Mas é bom, não é? Essa sensação é boa, né? É muito bom. Agora, pregar. Eu não sou muito fã de microfone. Microfone é uma coisa que...
Você tem que esquecer que ele existe. Mas assim, eu faço. Eu prego também. E se for necessário, eu nunca recusei quando me chamaram. Mas eu não sou daquela pessoa que fico me propondo a fazer, não. Só quando eu te chamar. Mas é só por conta da timidez? Sim. Eu acho que... Eu não sei, eu tenho... Eu gostaria que eu fosse uma pessoa invisível. Que simplesmente só tivesse ali o conhecimento e ninguém soubesse que sou eu. Eu não tenho, eu sou muito tímido. E não só sou tímido, eu não tenho essa coisa... Eu tenho total aversão a qualquer coisa a respeito de... Não só de falar de mim, mas até de repente deixar transparecer de repente que é alguma coisa para alimentar o meu ego. Você tem um medo, mas na verdade não é questão do teu medo, ego. é porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão assim, sabe? Você abre uma rede social, é sempre um culto ao eu. E isso me incomoda tanto que eu não quero fazer parte verdade, disso, sabe? É isso que ele está falando, é verdade, sabe? Porque eu já pensei aqui. Eu tô fazendo esse podcast, a culpa é daquele rapaz ali, ó. Ele que me chamou. Ele que me chamou. E aí, eu fico pensando assim, será que as pessoas vão... É óbvio, estarem pensando ali, a Kika quer aparecer. Com certeza a gente vai ter crítica ali. Ele tá falando, não. Mas sempre vai ter um. E assim, eu acho que tudo depende do propósito. Qual é o meu propósito? É poder descobrir aqui que através dessa conversa a gente pode atingir alguém que nunca ouviu falar em Jesus ou tem uma dúvida e de repente a conversa com o Rafael, caramba, eu nunca tinha pensado assim, e aí vai buscar Jesus. Mas a gente sempre vai começar, vai se autocriticar. Eu tô te entendendo. Eu sou assim. Eu tô te entendendo. Eu me autocritico o tempo todo. Eu nunca acho que tá bom. Eu acho sempre que pode melhorar. E muitas vezes eu tenho ideias de coisas e eu simplesmente falo assim, cara... E não toco pra frente. Eu tenho essa... Mas isso aí a gente sabe que alguém pode estar querendo te atrapalhar. Não, mas assim... Olha, a gente às vezes pena aqui, né, gente? Olha, às vezes acontece coisas absurdas aqui. E o microfone, de repente, não funciona. E é o computador que dá ruim. Sabe? Você não tem noção das coisas que acontecem. Às vezes não conseguem chegar a tempo. Às vezes até o convidado, acontece alguma coisa com o convidado, ele não consegue ir. E eu fico pensando, cara, esse podcast nosso... Você não sabe quanto que eu orei. Porque eu falei, gente... Vai ser uma coisa muito boa, vai ser um aprendizado, vai ter conteúdo ali para as pessoas terem, porque você sabe que foi difícil, né? Ele sabe, gente. E eu tava querendo que você viesse aqui há um tempão, porque aí eu vou falar assim, não, porque eu admiro muito quem estuda, quem gosta de passar o conhecimento, e eu tenho vontade de aprender. E eu sinto que você tem essa vontade de transmitir o que você sabe. Acho que o que está te atrapalhando um pouquinho é a timidez. Eu acho que a timidez não é de passar o que eu sei de forma alguma, mas é de aparecer, como eu falei, né? É essa coisa de... Eu não gosto de ser o centro das atenções de forma alguma. Mas às vezes você precisa ser, a gente não sabe o que Deus quer pra gente. É verdade. Às vezes... Então, tô aqui pra vontade dele, se for necessário, a gente faz, sim. Vamos lá. Algum tema da Bíblia algum fato que você gostaria de falar? Alguém que você levou, seja do trabalho, seja da família, não que a gente sabe que nenhum da família é adventista, mas algum amigo, algum colega, alguém de fora que você conseguiu passar o teu conhecimento que essa pessoa foi para a igreja? Sim, tem algumas pessoas, né? De uma forma geral, todas as experiências que eu tive, assim, de ter um contato com uma pessoa, era sempre alguns casos onde a pessoa tinha algum tipo de dificuldade para aquela abordagem convencional. Então, os contatos sempre, quando lembravam de mim, era quando tinha algum caso muito específico, né?
Eu lembro de alguns, assim, como eu disse, falar disso é como se fosse falar de mim, né? Como se eu não sou muito apegado a isso, mas, por exemplo, eu lembro do Luiz, que é um amigo meu lá de Belém, né? Que me chamaram para poder falar com ele, porque ele era um moleque muito inteligente e ele era muito jovem e, assim, realmente a abordagem convencional para ele gerava nele dúvidas que muitas vezes quem ia conversar com ele não tinha capacidade de responder as dúvidas dele, né? Eu lembro também de 2 meninas que eu também fui chamado para poder conversar, né, sobre a Bíblia com elas, e assim, elas tinham ali coisa de 13, 14 anos e eu nunca recebi perguntas tão desafiadoras quanto daquelas meninas, né? Tinha gente Conseguiu responder? Bom, elas ficavam bem satisfeitas, né, com o estudo e... Olha, que legal! Hoje em dia, assim, elas são bem ligadas com questões da igreja, mas elas realmente são né, elas têm uma mente muito fora da caixa, então elas têm seus momentos, os pais dela têm origens ali da parte da ciência, né, essa coisa da ciência, e tem esses conflitos e tudo, mas o evolucionismo. A semente foi muito bem plantada ali nelas e elas até hoje se interessam pelas coisas da palavra de Deus. Então, tinha contato também com pessoas que eram de outras denominações, que aí tinha aquele debate ali em tempo real e então, era uma luta ali. Quem tiver alguma dúvida, sim, pode te chamar no direct? Pode, claro. Aí, gente, porque logicamente a minha dúvida não é a sua dúvida e Rafael aqui está disposto a ajudar, colaborar. Rafael, já pegou a caixinha de promessa? Então vamos lá, tá chegando finalmente, tá chegando ao fim nosso papo, Rafael. Aqui você vai tirar um versículo, vai falar aí sobre. Honrarei aqueles que me honram, desprezarei aqueles que me desprezam. E aí, quem falou isso? 1 Samuel 2:30. Isso aqui basicamente não é que Deus, ele... Esse desprezo não é aquele desprezo que a gente conhece? Basicamente, Deus, ele é um pai bondoso que respeita a nossa vontade. Então, os avisos dele, muitas vezes, são mal interpretados como se fosse uma maldição que ele joga, né? Mas, basicamente, nós somos como crianças diante de um pai amoroso. Mas, muitas vezes, a criança ela gosta de botar o dedo na tomada, né? E ele vai lá, tira a mão. Você acha que isso aqui tem a ver com aquilo que você falou lá no começo? Eu procuro falar. Se a pessoa não quer ouvir, eu largo. Chega um momento que o próprio Jesus diz, né? Se a pessoa não quiser te ouvir, limpa a poeira que está debaixo dos teus pés, segue sua vida. A pessoa tomou a decisão dela. Pode ser que a pessoa tenha tomado a decisão dela, pode ser que não seja o momento dela. E da mesma maneira, né, o nosso Deus, em muitos momentos, ele simplesmente liberou a pessoa para colher as consequências daquilo que ela insistentemente buscou. Então, é muito isso, né? Deus, ele sempre vai respeitar a nossa decisão. Isso faz parte da condição que ele se autoimpôs de ser escravo do seu amor. Rafinha... Você sabe que meu filho mais velho chama Rafael? Sim. Então, Rafael, para finalizar, você vai agora olhar para essa câmera. Não fica tímido, por favor. Finge que é só um celular ali e faz um apelo para quem está assistindo. Bom, para quem está assistindo, meu apelo é que você nunca deixe de confiar na palavra de Deus. Talvez você esteja passando por algumas dúvidas, talvez para você que está querendo estudar a Bíblia e saber, ela possa parecer um pouco difícil para sua compreensão. Para mim também já foi. Eu acredito que eu só passei a compreender a palavra de Deus no dia que eu realmente pedi de todo o coração por isso. Eu passei muitos anos sem compreender, andando em círculos, e eu só
comecei a realmente crescer no conhecimento da palavra de Deus quando eu pedi de todo o coração para poder ter mais, mas ter com um propósito. Então, o meu apelo para quem quer aprender sobre a palavra de Deus, para quem está em algum conflito, realmente confie que existe um Espírito Santo que escreveu essa Bíblia, e esse Espírito Santo ele escreveu ela para ser compreendida. Se por acaso você não está compreendendo, considere entender que talvez isso seja alguma ação do inimigo. Então continue orando, continue persistindo, que eu tenho certeza que no momento certo e da maneira correta, nem que seja necessário Deus levantar anjos diante de você, mas você vai ter acesso à palavra de Deus que vai revelar o próprio Jesus diante de você e o amor de Deus. Então que você continue firme na palavra de Deus. É isso aí, gente. Recado dado. Eu costumo falar que a Bíblia é um mapa, né? Sim. É um mapa, que se você seguir ela ali, você vai conseguir chegar no objetivo final, no exit, né? Na linha de chegada. Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo, dessa conversa, que vocês tenham aprendido. Volta lá no vídeo, assiste de novo, se não compreendeu alguma coisa. O Rafael já se deixou aqui à disposição para responder dúvidas que vocês possam vir a ter. Compartilha esse vídeo, clica lá no sininho, se inscreve no canal quem não se inscreveu. E é isso, Rafael. Gostei muito de conversar com você, aprender um pouquinho mais. A gente sempre aprende com ele, gente. Sempre. Ó, o pessoal ali ficou... Olha lá, só tão assim, ó. Brigadão. Gente, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Pod God. Um beijo.